Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 25, quarta-feira, bora para nossa análise diária. Galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital. Dúvidas? Deixe um comentário, tá? Sobre a nossa análise, que elas são avançadas, né? E me ajudem a chegar a 1.000 inscritos. Galera, é o seguinte, hoje, né, nós tivemos as bolsas aqui operando uma alta, tá? Então, ficou mais negativo, né? O setor de energia, o petróleo em queda, né? Ele estava inclusive um pouco mais forte em queda, né? Ele estava 3%, só que depois da abertura do mercado americano, né? Aí devolveu um pouco mais dos ganhos da perda, né? Metais operando em alta, né? Principalmente o ouro, prata. Aqui agora o ouro tá 1,7, né? A prata tá 1,6, 1,7. Aqui o petróleo, né, em queda também de 2,9, 2,11, né? Minério de ferro em queda também, né, galera? Então, basicamente foi isso. E além do mais, né, de manhã às 8 nós tivemos, né, confiança do consumidor, do FGV, né, que saiu um ponto consideráveis, né, galera? Saiu em pontos consideráveis. Previsão era de 83 e foi para 88,1. Então isso aqui deu no meu entendimento, aqui uma movimentação um pouco mais de alta para nossa bolsa, tá, galera? Fato é que eu esperei ela fazer a movimentação, né? Deixa eu aumentar aqui. Pronto, né? Então eu esperei ela fazer essa movimentação, né? Que quem aqui nós temos um gap, né? Aqui nós temos de um gap aqui de 1.000 pontos, né? Uns 900 pontos mais ou menos. Aqui tem 0,5%. Já abriu 0,5% de alta, fez a movimentação, né? Então chegou a 1% de alta, né? De 0,5% de alta para 1% de alta. E aqui eu entendi que ele poderia fazer essa movimentação um pouco mais forte para vir renovar essas máximas. Mas por quê? Por causa dos nossos juros, né, pessoal? Nossos juros, galera, olha só, né? Ele estava em queda, tá? Nossos juros hoje, ele foi meio que ele ficou meio lateral, né? Durante essa manhã e me fez tomar alguns stops aqui, né, galera? Ele ficou mais de 1 hora e meia lateral. Então aqui nós temos a linha zero, né? E aqui os vértices. Vocês viram que ele começou em queda, mas depois começou a devolver parte e ficou lateral. Isso aqui é um perigo pro trade, tá? Isso aqui é um perigo pro trade. Depois ele pegou ele não conseguiu subir, né? E alguns vértices chegaram a quase 0,5% de alta, mas depois caíram de novo, né? E agora estão aqui novamente, né? Eles estão espalhados. Isso aqui é um cenário muito ruim para o trader, né? Porque os DIs desse jeito, assim, nessa movimentação flat, um pouco positivo, um pouco negativo, a bolsa ela pode subir ou cair. Vai depender aqui também de outros fatores, né? Como fatores das outras bolsas, né? Por exemplo, a economia americana, depois que aqui, né, a gente teve um movimento um pouco mais forte. Deixa eu mostrar aqui rapidamente antes, né, a gente teve esse movimento um pouco mais forte aqui, que no meu entendimento foi essa movimentação correlacionada com as outras bolsas, né, pessoal? Mas o meu racional, né, então até então, para fazer essa operação, né, e eu levei um stopzinho aqui, né? Então levei um stop, né, a movimentar a nosso entendimento da operação seria para vir renovar essa máxima. Só que levei um stop, né? Aí os juros começou a ficar lateral aqui, não fiz nada, né? Eu esperei a abertura do mercado americano, a abertura do mercado à vista, né? Então a abertura do mercado à vista, olha só, né? Então basicamente, né,
montante das nossas ações, os ETFs, né? Os nossos índices estavam tudo na alta. Só não estava, se eu não me engano, é a Prio, né? E a Petrobras, por causa do petróleo, né? Mas mesmo assim, depois, galera, ela ficou positiva, né? Se eu não me engano, deixa eu ver, ela tá positiva ainda, né? Aqui a Petro. A Petro, ela tá. Tá um vértice positivo e outro negativo, né? A Petro é esta aqui, né? Então, essa pontilhada branca. Então, a gente tem a Petro 3 e a Petro 4 aqui, ó. Pouco flat, né? Mas se segurando, tá? Tá fazendo um bom trabalho porque o petróleo, ele meio que derreteu, né? Lá fora. Então, galera, essa movimentação, né, aqui e o petróleo está caindo por causa que os Estados Unidos, né, a guerra Israel, Estados Unidos e o Irã, eles estão começando a chegar em um certo consenso, né, galera? Então, o petróleo tende a cair, né? Então, essa movimentação traz alívio, né, para as bolsas. Então, galera, não operei, né? Eu tenho aqui um volume profile de basicamente de meia hora, né? Meia hora, meia hora e meia hora. E essa movimentação aqui, né? Eu esperei a abertura do mercado à vista, tudo na alta, conforme eu falei aqui para vocês. Ele deu essa guinada aqui, essa barrigada que a gente chama. Eu entrei aqui na compra, né, galera, para vir fazer essa movimentação que eu estava esperando aqui. Só que ele veio testar outros níveis aqui, né, galera? Ele veio testar outros níveis aqui, né? Ou seja, ele foi lá, né? Chegou, tocou o meu stop, né? Aqui, se eu tivesse mais contrato, certo, eu fazer um médio, né? E observar para depois, né? Esperar a movimentação que eu achei que o mercado ia fazer, que ele fez, né? Daí ele fez essa movimentação, né? Quando ele fez essa movimentação aqui, aí eu entendi que ele ia fazer uma movimentação um pouco mais forte, tá? Só que ele não deu um recuo, né? Bacana, assim, um recuo melhor, né? Então ele chegou aqui, eu queria que tivesse dado um recuo um pouco melhor para poder comprar aqui, né? E aqui eu não me senti tão bem para poder comprar, porque já estava um pouquinho mais perto, né, galera? Só que o que ele fez? Esperei o retorno, né? Então ele retornou, né? Esperei, né? Ele cair, voltar aqui nas médias e aqui eu comprei. Eu comprei um, tá? Depois que ele subiu, aí eu comprei outro e ele veio. Só que quando eu comprei dois, né? Quando eu comprei mais um, eu trouxe meu stop, deixei ele um pouco menor. Aí foi aí que ele me tirou, né? Ele me tirou, tá? Fez as movimentações, né, que eu estava esperando, e nessa movimentação aqui ele conseguiu fazer justamente os movimentos que eu estava esperando. Fato é que eu estava lendo o mercado, né, de forma profícua, né, galera, olha só, compra, stop curto e faz um movimento. A compra, stop curto e faz um movimento, né, galera? Então, essa movimentação aqui estava chegando, eu estava me antecipando bastante, né, na frente dela. Então, galera, eu fazer ter um pouco mais de calma, né? Então, deixa eu mostrar aqui o nosso relatório de performance. Tá, negociação, relatório de performance, tá aqui, né? Então, hoje o resultado das operações foi de 202 reais, basicamente, né, galera? E tá tudo aqui no conforme, né, galera? Eu não fiquei tanto tempo posicionado, né? Um contrato na primeira, um contrato na segunda, um contrato na terceira. Se nós formos ver o gráfico completo, aí aqui eu tive um pequeno deslizes, porque o meu stop aqui, galera, do dia é mais ou menos entre 70 a 150 reais. Eu deveria parar aqui, né? Só que conforme ele fez essa movimentação aqui, né, pessoal, ele me tirou aqui, né? Ele fez essa movimentação aqui, me tirou
depois fez essa aqui de novo, né? Aí me tirou, aí eu achei que ele faria essa movimentação, né? Eu até me senti um pouco mais seduzido a entrar aqui nesse ponto, mas como eu já tinha feito, né? Inclusive dobrado a mão, né? Porque eu não tinha pegado esse movimento, aí eu queria ter pegado o próximo, né? Só que eu me alavanquei um pouco mais e ele nos tirou, né? Nós ainda estamos positivo na nossa conta, eu acho que a gente está uns 30, 20 reais, tá, galera? Então basicamente foi isso, né, pessoal? Ele fez essa movimentação, está trabalhando aqui entre as médias, mais nada a se fazer. A gente tem inclusive aqui uma disparidade, né? Porque quando ele estava aqui, olha só, pessoal, aqui tá 0%, aqui tá o nosso 0%. Quando eu comprei aqui, né, tava um 0,30. A diferença do futuro pro à vista tava de 1%. Tá certo que o nosso futuro tá 1000 pontos na frente, né, do nosso à vista. Mas eu achei que ele iria tentar fechar essa assimetria, né, percentual, só que não foi assim que ocorreu, né? Então ele fez essa movimentação aqui de hoje. Hoje foi um dia um pouco mais comprador para a bolsa, né? E para o nosso câmbio foi um dia um pouquinho mais negativo, né, galera? Então bora aqui para o nosso dólar futuro, pessoal, dólar, né? Então o dólar aqui, deixa eu trocar aqui agora, né? Agora sim. Então o nosso dólar, pessoal, ele já apareceu um gap de alta, né? A abertura do mercado já ficou num gap de queda, aliás, né? De uns 22 pontos, né? 20 pontos aqui, a gente tem mais ou menos 20, 22 pontos. Como nós tivemos o movimento dos juros, né? Foi um movimento meio que parecido, né? O câmbio, né? Então hoje o câmbio ele fez um movimento um pouco mais parecido, né, com o nosso juros, né? Fez uma movimentação quase que similar, né? Essa movimentação aqui, né? A gente tem a máxima da CME, tá? Aliás, máxima da CME, a mínima da CME. Quem conseguiu ficar comprado da mínima da CME e trouxe até aqui tem até o BRLT, né? E a máxima chegou aqui perto, que nós temos o 250, fez um excelente trade, né, galera? Eu não consegui operar o câmbio, eu estou basicamente ocupado, galera, com o nosso mini índice. E como eu falei para vocês, é bem difícil operar dois ativos, né? Se fosse uma ação com o câmbio ou uma ação com o índice, aí sim seria bem interessante. Mas operar um índice, o câmbio é muito exaustivo, né? E tu precisas vir com uma cabeça diferente, porque o meta-jogo aqui do câmbio é diferente do índice, né? Eu não consigo particularmente fazer essa troca, tá? Eu não consigo fazer essa troca. Das vezes que eu tentei fazer, né? Eu meio que saí negativo, né, galera? É bem difícil essa fazer esses dois, né? Performar nesses dois câmbios. Tanto que nas tesourarias, galera, não tem gente que faça isso. Um trade ou um broker, ele só fica com câmbio, o outro só fica com ações, outro fica só com commodities, o outro fica só com índice, né? Então é assim que funciona, né, galera? A gente não pode dispersar a nossa força. Mas ele fez essa movimentação, né? Voltando, ele fez essa movimentação interessante aqui, que foi um toque, né? A gente tem, inclusive aqui a taxa mínima de câmbio, a taxa máxima tá lá em cima, né? Tá aqui, né? Taxa máxima de câmbio, o ajuste, o POC de ontem, né? O nosso Apetax de ontem, né? E a Apetax futura de ontem, tá, galera? Então ele fez essa movimentação. Eu vou até trazendo aqui a nossa média da Apetax de ontem para a nossa Apetax de hoje, né? Então, inclusive eu vou estar colocando aqui a nossa Apetax para ver como ficou. Aqui, galera. Então nós temos, né?
Aqui o câmbio ele ficou mais lateral para queda, né, pessoal? Casado tá de 6 pontos, quase uma frequência agora tá de 5 pontos, né? O dólar ele tá correndo hoje que ele ficou um pouco mais flat para queda por causa dos nossos juros, que ficou flat durante boa hora do pregão, né? Quase 2 horas. Quando o câmbio ele fica um pouco mais lateral, aí o nosso estudo sugerido ele performa bem, né? Então quando ele começa a fazer petax em escadinha, né? Ou para cima ou para baixo, nós erramos mais. Mas quando ele faz essa movimentação aqui, né? Que ele coloca uma petax, ele faz a primeira petax, né? Depois faz uma para cima, depois faz uma para baixo, depois aqui fez para baixo, fez para cima, né? Da em referente à última petax, ou seja, a terceira. Então ele ficou aqui meio que fazendo aqui. Deixa eu realmente desenhar aqui para vocês. Então a gente tem o primeiro preço futuro, né? O segundo, o terceiro e o final, né? Então ele ficou fazendo essa movimentação aqui. Isso aqui faz com que nós ativemos, né? Aquele, se for operar aqui um setup onde a gente compra na mínima e vende na máxima, tá? Então essa é a movimentação melhor para esse câmbio, tá? Só que ele fez essa movimentação, então a gente tem um preço futuro, né? Do preço à vista do primeiro spot do dia. Ele deu um toque aqui e eu não estava vendo, né, galera? Eu não estava vendo, estava ocupado com o mini índice, não teria pelo menos feito uma compra porque eu acho que estava interessante, né? Porque aqui a gente tinha uma liquidez, né? Até aqui a gente tinha uma liquidez. Quando ele tocou nessa extremidade aqui, olha só, né? Então a gente só faz trade aqui. Nesse maior nó de liquidez nós passamos um pouco mais de calor. E aqui tá uns pontos melhores para a gente fazer trade, né? Então ele veio aqui justamente no primeiro spot do dia e veio buscar o futuro, né? Só que o mais interessante é porque quando ele cria essa liquidez, ele deixou uma liquidez um pouquinho abaixo, né? Então ele deixou meio que em aberto. O interessante é esperar sair a segunda petax para aí sim, né? Nós estamos operando de forma um pouco mais macro. Só que os juros, né? Ele pegou uma tendência um pouquinho de queda, né? Ele pegou uma tendência de queda. Aqui eu vou estar mostrando para vocês, olha só, né? Um pouco similar aqui com o dólar, né? Como vocês podem ver, o juros subiu, o dólar ele veio subindo, né? Ficou enrolando, o dólar também aqui ficou operando do preço à vista, do preço futuro, né? E o preço à vista, o primeiro spot do dia, fez a mesma movimentação, os juros caiu, o nosso dólar também caiu um pouco, né, galera? E depois ele retomou aqui, ficou um pouquinho mais flat aqui, como vocês podem ver os vértices, né? Tá meio positivo, meio negativo, sendo que está um pouquinho mais negativo, né? Ele está começando a fazer um arrefecimento aqui o nosso juros nesse momento. E o dólar ele começa também a sentir, né, galera, essa movimentação. Então ele fechou a simetria, porque a simetria está aqui, né? E colocou o preço futuro, a média do preço futuro, onde o câmbio ele trabalha no preço futuro, né? Do preço futuro ele veio para o preço à vista, né? Ele tem feito esses toques aqui, né? Então quem conseguiu comprar do preço futuro, né? E quem conseguiu vender do preço futuro, o preço à vista fez também uma operação que seria um pouco mais fácil, né, galera? Então ele fez essa movimentação aqui, né? E aqui, galera, eu também eu já não decidi mais operar. E quando eu vi essa movimentação, porque eu já tinha levado o stop, né, pessoal? Isso aqui já era meio-dia. Então eu não consegui tá operando, né, aqui no câmbio. Mas basicamente é isso, galera. Se inscrevam no canal, tá? Deixem um like, compartilhem com um amigo de vocês. Dúvidas, escreva um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!